reparação histórica. E aí, galera, estamos aqui gravando um podcast especial, nosso primeiro da casa. E a gente vai falar sobre as manifestações que ocorreram em todo o Brasil no dia 15 de maio, a chamada Tsunami da Educação. A gente participou ativamente das manifestações que ocorreram aqui em Recife, a gente gravou alguns depoimentos e vamos colocar aqui para vocês apreciarem. Vamos falar um pouquinho sobre o que gerou essas manifestações, o contexto de corte nas universidades, um pouquinho de como funciona a descrição das verbas que as universidades recebem do MEC. E logo depois da gente falar um pouquinho sobre o ato, a gente vai trabalhar um pouquinho os desdobramentos que essa manifestação, que teve um enorme sucesso, teve não só para o governo, como também as próximas mobilizações que irão ocorrer relacionadas ao tema. Estamos aqui hoje, eu, Anderson, na apresentação. Temos aqui o companheiro Thales do meu lado. Boa noite, minhas bênçãos. E só um aviso, tem um bocado de doido aqui, viu, para bater na porta do doido maior. Também estamos aqui com o João. E aí, galera, tudo nosso. E estamos aqui também com o Arthur, que está na mesa e na voz. Obra de caridade não reduz a culpa da burguesia quanto à desigualdade social. Calma, é isso cidadão. que eu tenho que dizer. Calma, cidadão. A gente tá começando agora. Vamos lá, então, para iniciar esse debate, antes da gente falar um pouquinho sobre nossa experiência no próprio ato, vamos discutir um pouquinho sobre o que gerou isso, né? Quais foram as atitudes que o governo praticou, que levou a milhões de adolescentes, estudantes, graduandos, pós-graduandos, professores, aposentados, trabalhadores se mobilizassem e fossem para a rua no dia 15 de maio para realizar a Tsunami da Educação. Foram quase 200 cidades que participaram desses atos, né? E é importante a gente falar um pouco sobre o orçamento das universidades, né? O orçamento aprovado para todas as 63 universidades federais para esse ano é de apenas 49 bilhões e 621 milhões de reais, né? E desse total, a gente tem que separar aquela verba que é a discricionária da verba não discricionária, né? Então, essa verba discricionária, que é para os pagamentos de salários, a despesa com pessoal, gira em torno de 42,3 bilhões de reais, né? O que representa mais ou menos 85,34% do orçamento. Já as verbas não discricionárias somam mais ou menos 6,9 bilhões, ou 13,83% de todo esse orçamento, né? E ainda tem os 400 milhões de reais, que é um valor de menos de 1% desse total, que ele vem de emendas parlamentares, né? Então, esse tsunami da educação, ele vem por conta desse corte de 30%, né, nas verbas de custeio, que são justamente essas verbas não discricionárias, essas verbas discricionárias da universidade, né, que ela normalmente ela vai atingir os serviços de manutenção, de limpeza e de segurança das contas de luz. Então, essas verbas, ela já tem um valor muito pequeno, que são 6,9 bilhões, e esse corte vai afetar bastante o funcionamento da universidade, visto que a Constituição não permite que o salário de professores, né, os salários aposentados sejam cortados, até porque esse dinheiro não vem para as universidades, é um dinheiro que é pago diretamente para o MEC. O que vem para as universidades são essa outra verba, as verbas discricionárias. E é importante salientar que desde 2015 a gente vem sofrendo cortes pesados na educação. Mais precisamente em 2015, a então presidenta Dilma, ela deu um corte de 9,4 bilhões no início do seu segundo mandato na educação. Ou seja, é um projeto de sociedade que vem desde muito tempo. Quando o Brasil ele entra em crise no governo Dilma, o primeiro local que se acha necessário os cortes são na educação, por se imaginar que seja o eixo mais frágil e porque os resultados geralmente não são efetivados de maneira rápida, que possam servir para
disputas eleitorais, por exemplo. A educação é um investimento que você investe agora e você vai ter um retorno a longo prazo. Então, os governos sempre cortam primeiro da educação quando encontram as primeiras dificuldades. Falando sobre as verbas, é importante salientar as despesas não obrigatórias, que são chamadas de discricionárias. Elas são as únicas que podem sofrer corte. E elas basicamente são divididas em duas categorias. O primeiro tipo é chamado de categoria de custeio. E o que seria essa categoria de custeio? São as despesas correntes da universidade. São as contas de luz, de água, as bolsas acadêmicas, os insumos de pesquisa, compra de equipamentos básicos para laboratório, funcionários terceirizados. Ou seja, é realmente o dinheiro que vem para a manutenção das universidades. E o segundo tipo são as chamadas despesas de investimento. Que despesas são essas? São basicamente as obras que as universidades utilizam para melhorar ainda mais suas estruturas. São a inauguração de novos prédios, de novos laboratórios, de novos departamentos. Lembrando que as universidades públicas brasileiras tinham um déficit muito grande de estrutura, né? Porque são mais de 10 anos praticamente sem investimento, até que a partir de 2004, 2005 a gente vai ter um investimento maciço nessas instituições federais. Mas até lá, até chegar justamente nessa década, a gente vai ter um sucateamento da década de 90 muito forte, né? Então a gente vai ter um problema em que várias estruturas, vários prédios foram construídos na década de 60, década de 70, e eles não foram remodelados, eles não foram adaptados, não tem acessibilidade, não tem obra de qualificação, e isso faz com que esse corte de verbas que toca justamente nessas questões impeça justamente a melhoria da qualidade. Mas o problema não é somente impedir a melhoria dessa qualidade que já é deficitária, é justamente proibir a própria manutenção dessa estrutura que está dada, que está posta, né? Você tira como exemplo mesmo o prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, vulgo Cefis, da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele necessita de uma obra de reparação de suas estruturas e rachaduras são evidentes no prédio. O prédio ele sofre com deficiência com relação a elevadores. Recentemente adicionaram, recentemente há alguns anos atrás, já faz alguns anos, adicionaram mais um elevador, no cenário onde a maioria deles estão quebrados, e há filas longas para poder subir, visto que o prédio tem mais de 14 andares, são 15 andares, se eu não estou enganado. E assim, há cursos funcionando nesses andares, nos últimos andares, e por vezes os estudantes são obrigados a subir 14 andares de escada para poder assistir uma aula. Então, quando a gente falou agora um pouquinho sobre as despesas que elas podem ser cortadas, né? Que são despesas discricionárias. As despesas discricionárias. Valeu, Arthur. Uhum. Então, você sabe qual é a diferença É porque a despesa discricionária, ela não é vinculante. Ela tem a opção... Discricionária é um ato que não é vinculante, então ele pode ser modificado a qualquer momento, entendeu? Então, qual é o outro lado? Não é normativo. Qual é o orçamento que não pode ser cortado das universidades? São o salário e a aposentadoria dos servidores, que são os professores e os técnicos. Isso representa, hoje no Brasil, 80% do destino da verba que o MEC disponibiliza para as universidades. Ou seja, as universidades públicas já têm um regimento próprio. A aposentadoria dos professores e dos técnicos não é pelo INSS. E essas despesas não podem ser modificadas. Essa verba vem do MEC e vai direto para esses fundos de aposentadoria que cada universidade tem a sua. Não passa pela mão da gestão da universidade. Não passa. E o que isso quer dizer no final das contas? E a conta é muito simples. No total, considerando todas as universidades, o corte anunciado pelo ministro idiota do governo Bolsonaro é de 1,7 bilhão de reais, o que representa 24,9% dos gastos não obrigatórios, que é justamente da onde vai ser tirado esse dinheiro. Mas, enxergando o global e incluindo também os gastos que são obrigatórios, essa porcentagem cai para 3,43%. E é essa tática de discurso que eles estão utilizando, colocando
o orçamento inteiro das universidades e fazendo um corte que não faz sentido do ponto de vista matemático. Como você vai colocar na conta do corte uma despesa que você não pode cortar? Então, fazendo uma analogia com a nossa casa, para ficar mais fácil de entendimento, é você pensar o seguinte: é como se sua mãe recebesse R$ 700 para cuidar de toda a casa, de todas as despesas da casa, e agora ela vai receber R$ 500, ou seja, vai ter um corte de R$ 200 na renda da família. Só que sua mãe vai chegar e vai dizer: olha, meu filho, as contas de água, luz, telefone, feira, a gente não vai cortar. Essas despesas, elas vão continuar sendo pagas obrigatoriamente. Porém, a roupa que você utiliza, a passagem para você ir para a escola, o dinheiro que eu separo para você curtir, comprar alguma coisa, ir para o shopping, para o cinema, esses são os que vão ser cortados. Só que a mãe chega para você e vai dizer: olha, meu filho, a gente só vai ter uma diminuição de 3% ou 4% do total do salário que eu recebo. Porém, desse total, você só vai receber cortes naquilo que tange a você. As despesas obrigatórias sua mãe não vai modificar. Ou seja, como é que você pode colocar numa conta uma despesa que você vai receber esse dinheiro e esse dinheiro nem chega para você, que são contas obrigatórias? Então, esse governo, ele estimulou um discurso para o cidadão comum que não tem conhecimento, não por culpa deles, que não é oferecido a eles esse direito de ter o conhecimento de como funciona os investimentos das universidades, para passar um discurso de que o corte não é tão difícil ou tão grande quanto é. Trazendo para a realidade da UFRPE, né, que a maioria da gente vive aqui, do podcast, ela teve um corte de 27,94 milhões, né, do orçamento previsto e aprovado pela Lei Orçamentária Anual. E é um corte bastante significativo. E isso já trouxe problemas para a nossa universidade. Eu sou supervisor pedagógico aqui de um laboratório de História das Infâncias no Nordeste, que fica localizado aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e presenciei pessoalmente uma reunião de corte. Aqui na Universidade Federal Rural, na semana da manifestação, na semana do dia 15, foram cortados 124 cargos de terceirizados. A reitora já se pronunciou dizendo que a partir do meio do ano, um elevador quebrar na universidade, não vai ter empresa para consertar o ar-condicionado, porque os contratos não vão ser renovados. Os servidores vão cair ainda mais. Vai faltar papel higiênico, vai faltar detergente. Se um ar-condicionado de alguma sala quebrar, não vai poder ser consertado, porque a empresa não vai poder ser renovada, porque a reitora tem um discurso de que ela vai privilegiar o RU, o funcionamento do RU, que é uma política de permanência estudantil que deu certo na Universidade aqui Rural de Pernambuco. A gente tem um dos melhores RUs do Brasil em avaliação. Então ela disse que vai priorizar não só o RU, como também as bolsas de permanência acadêmica, as bolsas de auxílio estudantil e as bolsas de monitoria, e vai ter que cortar de outras coisas, que é o custeio da universidade, a manutenção da universidade. E isso é muito perigoso. Isso só foi vivenciado na época de Fernando Henrique Cardoso, onde professores aqui na Rural não tinham nem giz de cera para escrever nos quadros negros que existiam na época. Então, a gente está vendo um retrocesso, não de 5, de 7 anos, mas um retrocesso de mais de 10 anos de investimento e de custeio de uma universidade. E se a gente for pensar em longo prazo, isso é uma estratégia de fortalecer o ensino privado para justificar futuramente uma privatização da universidade pública. Pensem, hoje a gente tem, das 10 melhores universidades brasileiras, 9 são federais e públicas. Com o sucateamento das universidades e na Bolsa de Valores, o ensino privado tendo alta, crescente, semana a semana, o que é que vai acontecer? Daqui a 3, 4, talvez 5 anos, essa rota vai se alterar. As universidades privadas vão começar a ter essa preocupação de fazer pesquisas, porque eles sabem que eles ganhando esse lugar que hoje é ocupado pela universidade pública, vai fortalecer o discurso de privatização da universidade. Com certeza. E além disso, a gente tem que pensar que justamente esses grupos privados de ensino, né, esses grupos de investimento na área da educação, eles são grupos majoritariamente multinacionais, atuam em diversas regiões do mundo. Aqui no Brasil a gente tem o Grupo Croton,
que cada vez mais tem ganhado força e espaço nas decisões dentro do MEC. Um exemplo claro disso é que de 2010 para cá, por exemplo, o grupo Croton cresceu exponencialmente dentro da Bolsa. Um exemplo é que em 2015, quando a então presidente Dilma, dá aquele up dos investimentos no FIES, que é quando a presidente Dilma vai injetar mais de bilhões justamente nesses contratos de FIES, o valor da Croton na Bolsa de Valores vai subir mais de 30% em menos de uma semana, né? E isso vai se reverberar até hoje no valor de mercado que esse grupo tem, assim como o grupo C educacional. E às vezes a gente fala grupo Croton, não consegue materializar onde esse grupo Croton atua. Mas uma forma clara é, por exemplo, a Anhanguera, o Nopar, todas essas propagandas que a gente vê diariamente sobre ensino à distância, sobre venha fazer seu vestibular, tudo isso aí esses cursos de tecnólogos, 2 anos e meio, tudo isso vem desse grupo, majoritariamente o grupo Croton. E esse grupo Croton, ele é lobista de dentro do Congresso, claramente. E outra coisa, quando a gente fala que esse corte vai atingir não só quem está dentro da universidade, porque a gente fala isso é como se a gente estivesse defendendo as nossas cabeças, né? Todo mundo aqui está dentro da universidade pública, fez graduação da universidade pública, hoje faz um programa de pós-graduação, está cursando mestrado, ou já se formou e já tem a titulação de mestre. Então é como se a gente estivesse defendendo os nossos, quando na verdade a gente está justamente pensando que a sociedade brasileira, e para o desenvolvimento da sociedade brasileira, a universidade ocupa um lugar inquestionável e ocupa um lugar extremamente estratégico. Isso, se a gente pensar, por exemplo, se você pegar as 20 instituições que mais produzem patentes no Brasil, seja de qual área for, vocês vão ver que 18 delas vêm de universidades, 16 vêm de universidades federais. Então você só tira a Unicamp e a USP, que são universidades estaduais e que estão dentro desse rol das 20 instituições que mais produzem patentes. Inclusive a UFRPE é uma dessas instituições, porque nós temos um grau de excelência nos estudos agrários. Então o curso de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, está o tempo todo produzindo. E esse modelo de gestão que visa essas áreas, talvez o estudante não sinta na pele o impacto tão rápido, né? Porque a gente, a partir de 2016, tem um marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que vai justamente tentar proporcionar que essas instituições façam parcerias com ONGs, com fundações, com multinacionais, e que esse dinheiro privado chegue às universidades públicas. Então a gente já percebe daí que é um projeto de sociedade um pouco maior. Em 2016 a gente já estava vivendo o impedimento da então presidente Dilma, já tinha o então golpista Michel Temer assumindo o cargo no governo federal, e isso está extremamente ligado a esse processo de desestabilização das universidades públicas, porque a gente pode pegar, obviamente, alguns modelos de gestão em que isso funciona. Um exemplo é da área das tecnologias. Em vários locais do mundo, esse modelo de parceria público-privado funciona porque a universidade, a instituição acha interessante, a instituição, no caso privada, que vai fazer esse investimento, acha interessante ter um profissional formado com qualidade, e esse profissional formado com qualidade, ele vai ocupar cargos diretamente nessas empresas, isso é muito claro. Então a empresa está investindo no seu futuro funcionário. Isso acontece muito, por exemplo, com Google, com Motorola, mas quando a gente vai para as áreas de ciências sociais, ciências humanas, essas parcerias ainda não se efetivam. Então, como você propõe uma desvinculação praticamente de receita e de orçamento de universidade, quando você ainda nem desenvolve uma forma da universidade ser autossustentável? Além do mais, foi o que a gente estava conversando em outro momento aqui com o Thales, que como as universidades vão ser autossustentáveis se elas não têm fins lucrativos, né? Isso é um ponto que talvez o ministro Weintraub poderia responder para a gente, né? E se a gente for pensar mais profundamente sobre isso e como isso atinge as universidades, eu trago um estudo da Andifes que mostra que fez um perfil socioeconômico dos alunos das universidades públicas e 70% dos universitários vivem com até 1,5 salário mínimo. Ou seja, para além disso, é um projeto também de retirar da classe pobre do Brasil a oportunidade de cursar uma universidade de qualidade. Veja só, a maioria dos alunos dos cursos de graduação das universidades federais brasileiras
são vindas de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Nesse contexto, se predomina estudantes de cor parda ou preta que cursaram o ensino médio na escola pública e que são os primeiros da família a entrar na universidade. E o exemplo, pessoal, é muito claro. Aqui nessa mesa desse podcast, eu fui o primeiro da minha família a cursar a universidade pública. Com certeza, também Arthur foi fui. o primeiro. João foi o primeiro. Cid foi o segundo. Thales foi o segundo da família. Então, no caso da minha família, por parte de mãe, eu sou o primeiro a entrar na universidade pública e me formar. Na minha família, parte de pai, tem 2 primos que entraram antes de mim. Um na Federal e outro no IFPR. Pronto. Essa questão da gente se trazer como exemplo é mais para se tornar palpável. Isso não significa também que é exclusividade, né? Obviamente. Inclusive, esse estudo mostra que justamente não é exclusividade nossa. A gente não é diferente de muita gente, não. E é isso que é o mais interessante, isso que é o mais importante. Cada vez mais a universidade passou e passava por um processo de pluralização. Uma pluralização de várias coisas, inclusive e principalmente do local social que cada um vem, de cada sujeito, cada indivíduo vem. E isso é uma tentativa justamente de minar. A gente não pode negar que, historicamente falando, as universidades não foram feitas para a classe trabalhadora. Aqui no Brasil ela foi negada durante muito tempo, inclusive a ditadura militar foi um dos momentos históricos assim que nós vivemos políticos, onde mais se ampliou essas desigualdades, apesar de, por exemplo, mais interessante, né, o Cefis foi construído na ditadura militar. Mas quem estudou no Cefis, né, nesse momento? Analise a própria estrutura do Cefis, de que é um prédio de 16 andares construído para evitar o contato dos estudantes, para justamente evitar a proliferação de ideias contra a ditadura, de a organização de atos, de manifestações e tudo isso. Existem estudos na Universidade Federal, do pessoal de arquitetura, do pessoal do CAC, que tratam justamente sobre essa questão da construção do prédio, mas voltado para que as pessoas não entrassem em contato com os outros, né? Justamente para dificultar essa questão. Se você fizer um olhar panorâmico da Federal, aquelas vias largas e retas, aquilo ali era facilidade para entrar com os tanques. Sim. Tá entendendo? E dispersa. Um exemplo, a própria construção de Brasília ainda por JK, você percebe isso, as vias largas, muitas faixas de rolamento. A gente vai entrar num debate sobre cidades, essas questões, isso, e eu acho que é um debate que a gente vai ter, mas tipo, só pra finalizar, aqui nessa mesa nós temos 3 pessoas que participaram de uma manifestação em Brasília e a gente foi massacrado justamente por conta da geografia de Brasília, que foi propícia para que não tivesse nenhum tipo de sucesso, qualquer tipo de manifestação que houvesse lá, né? Propícia para encurralar todo mundo. E mostrar justamente como o Estado ele é poderoso e ele condiciona, né? Que ano foi aquela manifestação? 2016. 2016. Novembro de 2016. Então, essa manifestação que a gente foi, aqui da mesa, eu, João e Thales, a gente participou bem ativamente no contexto de ocupações da universidade. Eu acho que vale um programa sobre a experiência dessa manifestação. Então, gente, dentro desse cenário extremamente conturbado para a educação brasileira, a gente tem que lembrar, primeiro, que a gente tem 8 milhões de estudantes, né, no nível superior, o que é um número significativamente relevante para as condições socioeconômicas do Brasil, onde historicamente o acesso à educação de nível superior foi negada às classes populares, aos trabalhadores, e sempre foi dada e condicionada há uma parcela da sociedade muito pequena, né, que a gente já sabe que sempre se perpetuou dentro desse espaço, e por isso as universidades públicas sempre foram importantes na sociedade. Por quê? Porque para as elites sempre foi. Porque o filho da elite é formado dentro da universidade pública. O filho da elite, eu não digo nem da burguesia que trabalha com comércio, que tem uma grana, que ascendeu socialmente. Porque essa galera olha assim, beleza, velho, eu vou pagar aqui na FPS e minha filha vai estudar medicina aqui por 8 mil, 6 mil no mês, tanto faz. É só pensar que as primeiras universidades no Brasil, que surgem no século XIX,
a maioria dos estudantes, quase 100%, eles são oriundos da aristocracia açucareira daqui. A faculdade de Direito, que inicialmente era em Olinda, no convento de São Bento, boa parte dos estudantes eram filhos da aristocracia açucareira pernambucana. Aqui, por exemplo, a nossa universidade, aqui, a Federal Rural de Pernambuco, nós vamos ter a sua criação no início do século XX para atender os filhos de fazendeiros aqui, a galera que tinha muita terra, inclusive na região ainda metropolitana, dado que essa região da universidade sempre foi um espaço de produção de cana-de-açúcar, né, de engenhos. Então, muitas famílias ainda eram donas de terras, se não aqui na região metropolitana, no interior. Essa galera trabalhava ainda não só com a questão da agronomia, mas com o trato de caprinos e tal, e por isso a necessidade de ter um curso, por exemplo, de medicina veterinária. E aí a universidade vai ser criada com esses cursos, no caso das ciências agrárias, ciências da terra, para que os filhos desses donos de terra viessem para cá. Inclusive, a gente fala de cota, mas essas pessoas tinham cota dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Existia uma cota específica para filhos de pessoas que possuíam terras, certo? E aí essas pessoas que possuíam terras, só para deixar claro, não eram pequenos produtores da agricultura familiar. De forma nenhuma. As humanidades e as licenciaturas, elas demoraram bastante para chegar aqui na nossa universidade. E a gente teve relato de professores que trabalharam aqui durante muitos anos, e eles relatavam essa vivência, né? Alguns diziam até que os corredores andavam cheios de bosta de cavalo, de vaca, por conta disso, mas numa tentativa de dizer, justamente, de afirmar que esse espaço era tomado por essa galera de uma elite produtora rural, né? Feito para eles e ocupado por eles. Então hoje a gente já vive uma outra configuração, né? Onde esse acesso à universidade, ao ensino superior, na verdade, aos poucos começou a ser democratizado. Quando digo aos poucos é porque ainda tem muito caminho a ser percorrido, né? E a partir disso é pensar que dentre esses estudantes, muitos deles estavam nas ruas nesse dia 15 de março. E é isso que a gente tem que achar e trazer como significativo. É que houve uma mobilização, houve uma organização estudantil, e dentro dessa organização estudantil estavam frente de diversos partidos políticos, de diversas juventudes, mas estavam diversos estudantes que simplesmente compreendem quão danoso isso vai ser a sua prática futuro quanto profissional, inclusive a sua própria formação, dado que um corte como esse sucateia não só posteriormente, mas desde já, né? A sua formação já é abalada. Então você pensar que Recife teve cerca de 50 mil pessoas, segundo o Diário de Pernambuco, nas ruas, e eu acho isso extremamente relevante. A gente pensar que Belo Horizonte, que também é uma cidade que historicamente sempre teve atos significativos como Recife, tiveram cerca de 250 mil pessoas, segundo o Globo. Então você pense que isso choca as mídias, isso dá notícia, isso que a gente não pode esquecer, dá notícia, isso é falado, isso reverbera, isso sai em jornal, isso sai em revista, e isso é noticiado também internacionalmente. A imagem do Brasil também é discutida hoje internacionalmente. Cada vez mais colunas de política internacional discutem o caso brasileiro, e o 15 de maio não passou batido nesses jornais internacionais. Né? Não passou batido. Na França se falou sobre isso, nos Estados Unidos se falou sobre isso. Né? Então isso eu acho que é importante a gente pensar que dia 15 de maio foi um dia em que boa parte dos estudantes brasileiros se posicionaram e disseram: olha, com esses cortes não dá. Isso é um ponto que é claro que o governo federal sabe muito bem disso. E aí por isso que esse governo federal já realocou uma quantidade, um valor que acho que considera até irrisório, porque se cortou 5,8 bi e se fez uma realocação agora de orçamento de grana de 1,6 bi, né? O que ainda é muito pouco, dado que esse 1,6 bi na verdade só recompõe o que tinha sido tirado do MEC no início de maio para outros ministérios, né? Então foi só uma reposição de algo que nem estava previsto no corte. Foi apenas uma reconfiguração para tentar dar uma baixada
em todas essas manifestações que vêm surgindo, né? E se a gente for tentar se aprofundar um pouco mais, esses cortes, como a gente já disse, não vai afetar só as humanidades, vai afetar as universidades de um modo geral. A gente tem que lembrar que são as universidades que formam os professores, né, os professores da rede básica, tanto particular quanto pública. Então, você cortar verbas da universidade vai afetar a formação de professores, vai afetar a educação brasileira de uma forma mais ampla, né? E não só pensando na formação do profissional, né? Dos licenciados aqui na universidade. É que esse corte também ele não foi só nas universidades, ele afetou a educação no nível básico também, né? O ensino primário, o ensino fundamental. Então foi um corte que foi na educação de um modo geral, não apenas nas universidades. E uma pergunta muito simples, né? Como é que a gente pode, se a gente vai usar como desculpa que o Brasil não produz ciência, que isso é uma mentira muito grande, né? De que o Brasil não tem níveis aceitáveis nos índices educacionais no mundo, mas como é que você vai atingir metas, vai atingir bons índices sem investimento, cortando investimentos, né? Então é complicado a gente tá reafirmando uma coisa que parece ser óbvia, né? Sem investimento não tem produção, né? Não tem desenvolvimento educacional. Então, eu acho que a partir desse contexto geral que a gente discutiu um pouco, nós participamos ativamente das manifestações que ocorreram aqui em Recife, no dia 15, e gravamos alguns depoimentos de colegas nossos, cientistas, que estão na academia, seja na graduação, ou seja no mestrado, praticando ciência, recebendo bolsas acadêmicas de produção científica pelo CNPq ou pela CAPES, que são os órgãos de investimentos maiores do Brasil, pelo menos. E a gente vai deixar vocês agora com um pouco desses depoimentos, já dizendo que dentro aqui dessa mesa a gente tem um ex-bolsista do CNPq, que é Arthur, que no mestrado... FACEP. FACEP? Foi FACEP. Que vai sentir o drama logo logo. Que vai sentir o drama logo, né? Porque, eu defendi eu gosto sempre de enfatizar isso. Eu defendi a minha dissertação de mestrado em fevereiro de 2017. Dentro do prazo, tudo mais. E eu fiz questão de deixar lá nos agradecimentos da minha dissertação, deixar um parágrafo justamente sobre isso, da questão da importância das bolsas de pesquisa, do incentivo para o pesquisador de estar lá pesquisando, de estar realizando a dedicação exclusiva e tudo mais. E quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, foi justamente no momento em que o governo Michel Temer estava passando a tesoura nessas bolsas, estava passando já também a tesoura nas universidades públicas, e eu deixei lá, assim, nós somos historiadores e não custa nada deixar esse registro histórico do contexto em que aquela dissertação estava sendo produzida, porque naquele momento, no ano de 2016, pessoas que estavam fazendo a seleção do doutorado já estavam assinando um termo de compromisso, sabendo que nos próximos 4 anos não iam ter bolsa de pesquisa. E hoje a história se repete. Tem muitos amigos que estão fazendo seleção de doutorado, inclusive pessoas que estão fazendo seleção de mestrado, que estão assinando essas bolsas, porque o governo decidiu cortar essas bolsas ociosas. Inclusive o próprio programa qual eu e Thales fazemos parte, nessa seleção para 2019 já tem um documento que tanto para a seleção de mestrado quanto de doutorado, e que já tinha na federal, mas que aqui não tinha sido trazido ainda, aplicado, e agora está tanto no doutorado, que já tinha na federal, agora também está no mestrado, né? Que é um termo de compromisso ao qual você está ciente
de que não tem bolsa. Você está disposto a entrar no programa sem bolsa e realizar sua pesquisa sem bolsa. Lembrando que pesquisa é ciência, certo? Então, ou seja, você vai produzir algo para o Brasil, algo relevante para a sociedade brasileira, mas você não vai receber nada. Você vai dedicar a sua vida, porque é uma dedicação de vida, mas você não vai receber nada, inclusive nenhuma ajuda de custo, né? Então você come, acho que talvez como fotossíntese, talvez ele ache que o pesquisador brasileiro realize fotossíntese. Inclusive, assim, eu pergunto, há condições de fazer uma pesquisa extensa, como uma pesquisa de doutorado, trabalhando no nível de exploração do trabalho que a gente vive hoje? Jogador, eu trabalho 6 horas e eu pedi arrego. Pois é. Então, fica essa provocação. Eu acho que essa mensagem que a gente quer passar, antes de passar para os depoimentos de colegas nossos que a gente captou, gravou nas manifestações, é que a nossa trajetória acadêmica ela foi permeada por investimento público. Eu acredito que quase todos aqui foram bolsistas de algum tipo de programa dentro da graduação. Eu fui bolsista da Fundação Joaquim Nabuco, fui bolsista de monitoria, fui bolsista PIBID, sou bolsista agora no mestrado, e se não fosse pelas bolsas ou pelo investimento público na minha pesquisa e na minha graduação, eu não estaria aqui. Eu acredito que muitos aqui da bancada também não estariam aqui. Deixo o microfone aberto para quem quer dar esse depoimento das bolsas que tiveram e como isso foi importante na formação da gente. Hoje eu no mestrado não estou com bolsa, mas durante a graduação eu consegui 2 bolsas de monitoria aqui pela universidade. E é um incentivo muito grande para a pesquisa, já que você está se mantendo muito mais tempo dentro da universidade para uma pesquisa, né, específica, para aulas específicas, né? Também vi a importância, né, por colegas, pessoas próximas, né, recebendo bolsas de iniciação acadêmica, bolsas de monitoria, bolsas de permanência, sabe? Porque isso é importante. Às vezes as pessoas não têm como se manter na universidade se não for essas bolsas. Então é fundamental que elas se mantenham, né? Imagina que existem alguns estudantes que tiveram, não digo, acho que pode ser um privilégio, mas ao mesmo tempo eu acho que seria a garantia de um direito, né? Que é o direito da permanência na universidade, que é justamente essa de iniciação acadêmica, né? Que é a BIA, que eu fui bolsista BIA, que é uma bolsa que é possível para estudantes do primeiro período e segundo período, né? Na verdade, você consegue essa bolsa no primeiro período para quem é ingressante na universidade, oriundo de colégio público como cotista, no caso como eu vim de uma escola pública, vim como cotista, e aí quando você entra na universidade, existem poucas dessas bolsas na universidade, o que é uma pena, mas existem algumas poucas. Para o curso de História, no caso, somente 2, né? Existem 2 bolsistas BIA, né? E eu fui um desses 2 bolsistas BIA na minha entrada em 2013, o que foi extremamente importante para que eu tomasse a decisão de sair do meu emprego, que era um setor completamente diferente, do setor industrial, e poder me dedicar a uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, ao trabalho docente e a trabalhar realmente com a educação. Então, eu também fiz parte disso. Eu fui bolsista do PIBID durante 3 anos, que é o projeto de iniciação à docência aqui da Rural. E se não fosse por isso, eu não teria tido grandes oportunidades de ministrar aula em salas de aula, né? Então, bolsas, elas são de grande importância na formação do profissional da educação e de outras áreas também. Então, galera, depois desses depoimentos, a gente fica também com depoimentos de outros colegas que a gente conseguiu captar durante a manifestação. E é importante entender as trajetórias e como as bolsas foram importantes para a construção acadêmica desses cientistas, né? Porque é isso que nós somos, cientistas. Trabalhamos em prol da sociedade a partir de investimentos que foram colocados ao nosso favor, né? Seja no investimento de estrutura, investimento no pagamento do salário dos professores, seja nos da Bolsa, do RU. Todo esse investimento é feito para a sociedade para que a gente pudesse desempenhar o melhor de nós, nos papéis, tanto na ciência como no retorno à sociedade. Então,
Vamos ficar com esses relatos dos nossos colegas e a gente finaliza assim o nosso podcast. A gente agradece bastante e fica aí com os depoimentos dos nossos colegas. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Então, a gente está aqui no protesto. São 4h17, entrevistando aqui o meu companheiro de pesquisa Plínio, que acabou de qualificar agora de manhã da dissertação dele e está aqui nessa luta em defesa da universidade pública contra os cortes da educação. E aí, Plínio, como é esse sentimento aí de ter defendido hoje e estar aqui agora lutando? Primeiro, defender a universidade pública, antes de mais nada, criar a possibilidade que o jovem ele possa sonhar com um futuro melhor. Uma coisa que na minha época, por exemplo, era impossível, né? Por ser do interior, por exemplo, formei em 2004, a universidade pública não existia no interior do Brasil. E você se deslocar para a capital com recurso pouco é uma coisa que nem imaginava, nem sonhava. Então tá aqui pelos meus estudantes, pelos estudantes que possam vir. E hoje defender qualificar uma dissertação que fala sobre essa representatividade, né? Essa representatividade, ela vem à rua, ela mostra isso. Quando a gente trabalha na escola, esse autônomo do estudante, essa emancipação, essa representatividade, ele vem lutar pelo um Brasil melhor. Sensacional, amigo, sensacional, valeu. E aí, galera, mais um aqui, mais um amigo de longos anos que eu encontrei aqui na manifestação. O Wilke, meu amigo lá da Rural. Olha aí, meu parceiro. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Wilke. Eu sou formado em Letras pela UFRPE e atualmente faço mestrado em Literatura na Universidade Federal de Pernambuco, e que totalizam em torno de uns 8 anos na universidade. E sempre fui bolsista de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Isso foi de tamanha importância para a minha formação e para poder também, de certa forma, retornar para a sociedade o que a gente aprende na universidade. Então, uma manifestação como essa, que reuniu cerca de 50 mil pessoas no centro do Recife, é de tamanha importância para a gente se unir e continuar lutando por nossos direitos e dizer não ao sucateamento da universidade pública. E é isso, precisamos se unir e lutar e dizer não a qualquer forma de retrocesso na educação. E aí, galera, tô aqui com a minha amiguíssima Samanta, lá na Federal. A gente se encontrou aqui no ato e ela vai falar um pouquinho sobre a história dela dentro da universidade pública, o que é que ela anda fazendo agora e o que é que ela achou dessa manifestação. E aí, galera, então, meu nome é Samanta, eu me formei na Rural em Letras, fui bolsista BIBIC, fiz o estudo de iniciação científica financiado, agora eu estou no mestrado também, agora na Federal e também sou bolsista CNPq. Eu fiz um intercâmbio, passei um tempo estudando em Buenos Aires e fui bolsista CAPES. Então um ato desse é de fundamental importância para proporcionar possibilidades de crescimento intelectual e crescimento pessoal de cada um de nós como estudantes da universidade pública. Então é assim, a gente tem que estar na rua gritando mesmo.